Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É com muito gosto que estamos a participar neste encontro. Nós tínhamos planeado apresentar um workshop prático, mas como as situações entretanto se alteraram, não foi possível realizar a comunicação no espaço no formato que nós inicialmente tínhamos previsto. Eu peço desculpa que não estou a conseguir penso que não estou a conseguir que vocês visualizem o meu PowerPoint. Aliás, o nosso PowerPoint. Se me permite interromper, nós estamos a conseguir visualizar, ainda não está em modo de apresentação. Ok, peço desculpa. Ok, já está. Então, nós iremos apresentar um trabalho que realizamos inserido num projeto de investigação, que podemos considerar um projeto de investigação-ação. É um projeto sediado no SEX e também na Universidade no SEX na Universidade do Minho e também na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. E intitula-se Memórias, Culturas e Identidades, o passado e o presente das relações interculturais em Moçambique e em Portugal. O objetivo deste projeto é analisar as narrativas sobre o passado e o presente das relações interculturais dos países de língua oficial portuguesa e através de manuais escolares, filmes, exposições em museus e dar voz aos estudantes nas suas interpretações e recriações dessas narrativas. Nos últimos anos, nós temos assistido a um aumento da visibilidade dos debates sobre como é que o passado colonial deve ser interpretado e como é que deve ser ensinado nas escolas. Nomeadamente, por exemplo, em 2018, um relatório da Comissão Europeia recomendava a Portugal que se modificasse a forma como é ensinado o ensino da história e também se fazia sugestões sobre os próprios manuais escolares. O que tem a ver, e colocava essas questões como uma estratégia para a educação intercultural e a fomentação da diversidade. De facto, em diversos contextos nacionais, as narrativas da história são apresentadas numa perspectiva meramente nacional, o que leva a que os estudantes tenham acesso limitado a representações polémicas sobre a história do seu próprio país, o que dificulta o desenvolvimento de uma perspectiva crítica e também a integração de alunos oriundos de países estrangeiros ou com background estrangeiro ou oriundos de grupos minoritários. No que diz respeito especificamente ao passado colonial, muitas dessas narrativas são eurocêntricas e tendem a destacar o papel ativo dos europeus como descobridores e como promotores de uma determinada civilização e descurar o papel ativo dos africanos enquanto agentes históricos, não só dos africanos, mas também de outros povos indígenas de diversas partes do mundo. Nesse sentido, a realização de atividades de discussão crítica dos manuais escolares, filmes, etc., que falam da história do passado, mas também do presente, e o retrabalhar dessas narrativas através de produções fílmicas dos próprios estudantes ou de atividades performativas podem constituir instrumentos privilegiados para a educação, para a diversidade. Estes processos poderão ajudar os professores a aprofundar o conhecimento que os alunos têm sobre a diferença, melhorar as suas competências analíticas, a aprofundar e ampliar as visões do mundo,
a uma consciencialização das práticas culturais cotidianas e também estimular o autoconhecimento e uma reflexão sobre os próprios processos identitários, como é que nós construímos a nossa identidade em comparação com outros, etc. E também, e isso constitui obviamente uma oportunidade de desenvolvimento das competências que sustentam uma cidadania ativa e participativa em situação de respeito mútuo. Nesta investigação em concreto, nós partimos de algumas questões de pesquisa, nomeadamente quais são as percepções que os jovens têm sobre o passado e o presente das relações interculturais em Moçambique e em Portugal e quais são os processos de comparação social que são mobilizados na construção das representações de nós e dos outros. Não me vou alongar nas metodologias, vou simplesmente dizer que entre as várias metodologias que usamos, fizemos até agora algumas dinâmicas de grupo em sala de aula, tivemos que interromper por causa da situação de confinamento que todos estamos a vivenciar, mas felizmente conseguimos ainda realizar seis dinâmicas de grupo, cujo objetivo foi utilizar esses materiais de estímulo, filmes e manuais escolares, para promover a reflexão crítica sobre o passado colonial e a sua tradução no presente, nomeadamente as suas implicações em questões como o racismo e a estigmatização da diferença que muitas vezes acontece em sala de aula. Como é que nós organizamos a atividade? Num primeiro momento apresentámos a equipa e os objetivos, obviamente a questão do consentimento informado também. Seguidamente pedia-se aos estudantes para preencher uma pequena ficha com uma caracterização pessoal e os estudantes deveriam em seguida escrever, tinham um espaço de várias linhas para escrever segundo esta instrução. Imagina que vais contar a história do teu país a um colega estrangeiro recém-chegado à escola. Que história contarias? Nesse aspecto, todos os estudantes eram completamente livres de escolher a história que iriam contar e o modo como iriam contar essa história. Depois de terminada esta tarefa, em diferentes grupos, nos casos havia a leitura de um excerto do manual português e de um excerto do manual moçambicano, noutros grupos havia a visualização de excertos de filmes portugueses e de filmes moçambicanos. No fim dessas visualizações havia sempre uma dinâmica de grupo orientada por um moderador que colocava primeiro questões muito genéricas, fomentando a participação dos alunos e o seu posicionamento face aos materiais visualizados ou lidos, nomeadamente o que é que vos chamou mais a atenção, o que é que gostaram mais, o que é que vos surpreendeu, qual é a vossa interpretação deste acontecimento, etc. E a partir daí ir ajudando os estudantes a cruzar as suas memórias sobre aquelas histórias veiculadas nos filmes ou nos manuais e relacionando-as com as histórias que eles próprios contaram na parte inicial da dinâmica de grupo. Finalmente havia o encerramento da atividade com uma reflexão sobre de que forma é que eles podem contribuir ativamente para a construção de um futuro com maior respeito pela diversidade cultural no seu dia-a-dia. E eu neste momento iria passar a palavra à minha colega Isabel Macedo, que vos já irá apresentar alguns dos resultados desta atividade. Muito obrigada. Rosa, quer que eu partilhe tela ou quer manter a Rosa vai passando os slides? Pronto. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Dando desde já continuidade, o nosso tempo é muito curto, àquilo que a Rosa estava a referir relativamente a este projeto, nós selecionamos dois filmes, um português e um moçambicano, para, aliás, excertos destes filmes para discutir com os estudantes em sala de aula. São dois documentários, o 48 da Susana Sousa Dias e Uma Memória em 3 Atos
do Rinaldo S. Costa, são, de uma forma geral, os dois filmes apresentam-nos um conjunto de testemunhos e experiências vividas por presos políticos durante o Estado Novo. E, portanto, tratam experiências de repressão, de violência, de tortura, vividas por moçambicanos e por portugueses. Para além destes filmes, nós discutimos também um conjunto de excertos de manuais escolares, um manual moçambicano e um manual português. No caso os dois manuais são recentes, são manuais que estão atualmente em uso, a ser utilizados quer em Moçambique, quer em Portugal. No caso de Moçambique, nós selecionamos um excerto sobre o fim da Guerra da Independência e, no caso português, selecionamos um excerto que, de alguma forma, discute a relação atual entre Portugal e os países e os PALOP, em particular a relação com a Angola. Nós procuramos sempre, neste momento, como a Rosa referiu, nós já desenvolvemos alguns grupos em Portugal, ainda não foi possível avançarmos com os grupos também em Moçambique, mas o objetivo é mostrar cá, em Portugal, primeiro os materiais sobre Moçambique e depois os materiais sobre Portugal e o oposto em Moçambique. Para esta sessão, nós trazemos apenas uns excertos que ilustram o modo como os jovens constroem as narrativas sobre o passado colonial e sobre as relações interculturais presentes. Obrigada, Sílvia. Trazemos alguns excertos, quer das narrativas escritas, portanto, daquela atividade que a Rosa referiu inicial, no início das sessões, quer excertos sobre os grupos focais e das discussões e dinâmicas em sala de aula. Em resposta à questão que colocámos, imagina que vais contar a tua história, a história do teu país, a um colega que tem chegado à tua escola, que história contarias? Há um conjunto de excertos interessantes. Nós trouxemos aqui alguns exemplos que mostram quais são as percepções destes jovens em relação à sua história e ao seu grupo de pertença, ao grupo nacional de pertença. Um dos jovens diz que Portugal é um país pequeno em tamanho, mas com uma grande história. Mais recentemente, mostramos, por exemplo, como fazer uma revolução sem uma gota de sangue. Um outro jovem diz é um país historicamente muito rico, ou escreve, é um dos mais antigos da Europa. Durante a época dos descobrimentos, era um dos mais importantes, descobrindo quase metade do mundo. Ao longo do tempo foi-se atrasando em relação aos restantes, porém foi sempre um país muito querido pelos habitantes europeus, que realçam a nossa simpatia, comida e reação em relação com os outros. Num terceiro excerto, este discurso em torno do pioneirismo, de Portugal, dos descobrimentos, surge também e é recorrente em outras narrativas que analisamos. Esta ideia, por exemplo, assinalada por um dos jovens, de que a ditadura tornou os tempos difíceis em tempos péssimos, mas no verdadeiro espírito português voltamos a ficar em cima. Estes três primeiros excertos permitem-nos refletir em torno das percepções que estes jovens têm sobre o passado e a história de Portugal, mas também temos, associadas muito à questão dos descobrimentos, como a Rosa falava há pouco, ou seja, a ênfase na narrativa nacional, mas também temos outras experiências de estudantes que, neste caso, trouxemos uma de uma estudante que tem dupla nacionalidade e que nos diz: eu, como sou metade portuguesa e metade angolana, sinto-me mal pela parte da colonização e escravidão que as colónias passaram. Como síntese, Portugal teve altos e baixos na sua história. Portanto, para além destas narrativas escritas que eles construíram inicialmente ao longo das sessões, nós também trouxemos uns exemplos que depois podemos discutir com mais tempo de discussões e reflexões que eles fazem. Por exemplo, este excerto foi dos primeiros, mostra-nos as reações dos estudantes
às imagens dos filmes, portanto são as primeiras reações às imagens e eles referem que desconheciam esta realidade, na sua maioria. E, por exemplo, o Ricardo diz, não nos informaram sobre isso, como a maior parte das pessoas também não sabem como é que foi. Ele mais à frente diz, mesmo quando nós aprendemos em História e começaram a pensar nas aulas de História, a refletir sobre as aulas de História, não falamos, pouco se fala sobre isso, diz o André. A Sofia acrescenta, mesmo nós que somos deste curso, trata-se de uma turma de Humanidades, não falamos muito sobre isso. E o André termina dizendo que o meu pai disse-me isso, que nos livros de História, no programa de História, ocultam muito essas partes, principalmente da guerra colonial. Tipo, ocultam ou falam muito pouco ou quase nada sobre essa parte. Para terminar, mais um excerto. E este aqui permite-nos discutir o anterior, portanto, faz-nos pensar no modo como os estudantes depois recorrem também às suas práticas culturais cotidianas e pensam sobre aquilo que aprenderam para pensar o presente e, portanto, porque é que eu não sei, porque é que eu não desconheço esta realidade. Nós temos outros excertos muito interessantes que também exploram esta realidade e o modo como as imagens que eles encontram, por exemplo, nos manuais, nos filmes, os marcam e os fazem até procurar informações de outras fontes sobre este assunto. Neste último excerto, e só para terminar, podemos perceber que os jovens, há aqui algum dissenso, isto acontece algumas vezes durante as discussões, e o Rubem diz que, e nós por sermos assim, por esses preconceitos, isto tudo que anda à nossa volta, de mal e de bom, a culpa é dos nossos pais. E, portanto, procuram justificações para estas questões, dizem porque nós nascemos no berço não só a comer, mas a ouvir o que os nossos pais dizem em casa. Portanto, refere os processos de socialização naquilo que são as suas percepções, as suas representações. Mas a colega, a Júlia, diz que não concorda, ela diz que tem muitas opiniões diferentes das dos pais, nós crescemos e formamos a nossa própria opinião. E, portanto, eles começam a refletir sobre o próprio processo de criação da identidade. E, para terminar, a Júlia pergunta, então não mudas de opinião? Os teus pais dizem isto e tu não mudas de opinião? Só para encerrar, dizer apenas que consideramos que estes excertos ilustram apenas algumas das reflexões que vão surgindo nas dinâmicas e nas próprias narrativas construídas pelos estudantes e que permitem contribuir para um maior conhecimento mútuo, mas também para um autoconhecimento, para se repensar o modo como a história é discutida e trabalhada, as fontes de informação que eles utilizam, mas também constituem instrumentos privilegiados para a construção de visões críticas sobre o mundo que os rodeia, promovendo o respeito pela diversidade e singularidade do outro. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimos.